para você que tem um aluno que não segura no lápis para escrever. Não segura, não pega para escrever. A letra cursiva não dá certo. Ou ele consegue fazer, mas não flui. Como assim não flui, Leandro? O aluno possui deficiência visual, tá? Baixa visão ou cegueira. Imagina um aluno com baixa visão ou um aluno cego, tá? Um aluno com baixa visão. Vamos pegar o caso do baixa visão primeiro. Gente, para ele escrever, às vezes é bem difícil. Tá? É bem difícil. Não é que ele não consegue escrever, ele consegue, só que às vezes é bem difícil, é demorado e cansativo, né? Então nós temos um caso aí de que escrever é um desafio, é uma barreira. E às vezes o objetivo não é o aluno escrever na atividade, o objetivo é ele demonstrar o conhecimento dele de geografia, de história, demonstrar o conhecimento dele de língua portuguesa. É possível demonstrar conhecimento em língua portuguesa sem escrever, claro que é, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, quando o objetivo não é o aluno escrever, tá? O objetivo é ele demonstrar conhecimento de um determinado assunto, a gente tem outras opções aí para esse aluno, tá? A gente não precisa forçar o aluno a escrever. Vai ajudar você a adaptar a atividade quando o aluno possui deficiência visual, baixa visão ou cegueira, tá? O aluno é cego, ele vai escrever com braille, né? E às vezes, para escrever com braille, o tempo para escrever com braille é diferente, dependendo aí das habilidades do aluno. E às vezes não faz sentido o aluno escrever com braille ali naquele momento. Por quê? Porque esse não é o objetivo final, é o meio, né? O objetivo final é demonstrar conhecimento, né? O que é é muito importante a gente entender isso, né? Existe um fim. Qual é o fim de uma atividade? Geralmente é o aluno demonstrar o conhecimento dele em determinado assunto ou o aluno exercitar o conhecimento que ele tem em determinado assunto. Ele praticar aquele aprendizado, ele praticar o aprendizado. A finalidade da atividade é a prática do aprendizado, o exercício do aprendizado, né? A demonstração do conhecimento do aprendizado. Esse é o fim. Qual é o meio? O meio é o lápis. Ele usa o lápis, ele escreve, né? Ele registra ali, ele disserta sobre o conhecimento dele. Esse é o meio. Porém, na inclusão, a gente não pode obrigar todo mundo a entrar pelo mesmo caminho, a seguir o mesmo caminho, né? A gente precisa abrir as portas para que aquele fim seja alcançado. O fim é o mesmo para todo mundo, demonstrar conhecimento, exercitar o conhecimento. Mas o caminho, o meio, existem vários, além do lápis. Quando o aluno não aprendeu a escrever, gente, ele está numa aula com você, tá? E ele não aprendeu a escrever. Só que a escrita não é pré-requisito para você falar daquele assunto, para ele aprender aquele assunto, né? Por exemplo. Né? Por exemplo, vamos lá, Leandro, como assim? Que aula é essa que a escrita não é pré-requisito para a gente falar do assunto? Poxa, se a gente está falando de folclore, a gente pode falar de folclore para um aluno que não está alfabetizado, não pode? Posso falar de folclore. Eu posso falar sobre presidente da República para um aluno que não foi alfabetizado? Posso. Né? É um assunto que não tem um pré-requisito. Eu posso falar sobre preconceito? Posso. Posso falar sobre mercado de trabalho para um aluno que não foi alfabetizado? Posso. Posso falar sobre vários assuntos. Existem vários assuntos onde... Né, a gente falou um pouco disso na aula de ontem, né? Existe vários assuntos onde não tem pré-requisito para mim falar dele. Eu posso começar e terminar, independente do meu aluno ter ou não alguns conhecimentos prévios. Faz sentido às vezes isso. Então, quando o aluno não aprendeu a escrever, é possível adaptar a atividade para esse aluno também. A gente vai falar sobre isso aqui. E existem muitos casos onde o aluno realmente não aprendeu a escrever. Né, gente? Às vezes existem alunos matriculados aí no 7º, 8º, no 9º ano que não aprenderam a escrever. É muito comum acontecer isso quando o aluno possui deficiência intelectual. Quando o aluno possui deficiência intelectual, só um exemplo, tá? Só estou ilustrando. Não generalize, tá bom? A gente não pode generalizar. Mas às vezes acontece isso com alunos com deficiência intelectual, porque ele demora um pouco mais para escrever, para aprender, para se alfabetizar, e aí ele em determinadas aulas ele não tem, não consegue colocar a escrita em prática porque ele está aprendendo ainda. Também acontece muito com alunos surdos, tá? Também acontece com alunos surdos. Por quê? Porque com aluno surdo, a língua portuguesa, às vezes, para essa pessoa, é o segundo idioma. Segunda língua, falei errado. Para alunos surdos, às vezes, a língua portuguesa é a segunda língua. A primeira língua é Libras. Então, ele está aprendendo. Ele está aprendendo língua portuguesa ainda. E às vezes ele está no ano mais avançado e ainda não domina totalmente a língua portuguesa para escrever um texto aí, grande. Então, quando o aluno não aprendeu a escrever, por exemplo, alunos com deficiência intelectual, alunos surdos. Outro caso aqui, um aluno que possui dificuldade de comunicação. Gente, às vezes para uma pessoa que tem, por exemplo, autismo, pode ser muito difícil se expressar em determinados momentos.
E esse se expressar, comunicar, vale tanto para o oral, tá? Quanto para a escrita também. Para ele escrever ali é tão difícil quanto para ele falar, né? Às vezes você pode ter, se vocês já conheceram uma pessoa autista não verbal, existem autistas não verbais que escrevem muito bem, né? Muito bem. A gente tem vários aí nas redes sociais e é muito bacana acompanhar o trabalho deles. Mas não é porque ele escreve e escreve muito bem que ele vai estar sempre disposto a escrever e vai estar sempre no melhor momento para escrever muito bem. Às vezes, numa determinada situação, ainda mais numa situação de, por exemplo, numa situação que gera ansiedade, né? Uma prova. Às vezes tem uma questão lá numa prova que exige que ele escreva e escreva bem. E isso aí é um momento difícil para essa pessoa, porque ele já está sob tensão, já está sob ansiedade, sob estresse e ainda precisa comunicar. Precisa comunicar. Só que a finalidade, lembra do meio e da finalidade? A finalidade da prova não é testar as habilidades de comunicação dele. A finalidade da prova, da avaliação, é testar o conhecimento dele. A gente não pode deixar que a dificuldade de comunicação seja uma barreira para ele comprovar conhecimento. Percebe o ponto que a gente está chegando aqui? Outro momento aqui também. Quando o aluno possui dificuldade motora para escrever, exemplo, paralisia cerebral. Tá? Um aluno não faz esse movimento aqui, não tem dificuldade para fazer isso aqui. Aí não tem jeito, né? Não vai ser com lápis que ele vai escrever. Às vezes o aluno ele até consegue segurar o lápis e escrever bem devagarzinho, com um pouco de dificuldade. Nesse caso, a escrita cursiva é uma barreira para esse aluno. Então a gente não vai pelo caminho da dificuldade, a gente vai pelo caminho da potencialidade. Inclusão é você não ir pelo caminho que é barreira, é você desviar da barreira e ir pelo caminho que o aluno tem potencialidade. Eu conheço pessoas com paralisia cerebral que escrevem muito bem, só que não usando as mãos, tá? Não usando as mãos. E quando escrever cansa o aluno. Gente, hipotonia muscular. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Eu não sei explicar sobre isso para você, porque eu não sou da área de saúde e eu não estudei sobre... Geralmente eu não estudo questões de saúde porque eu foco mais em como resolver para o aluno ter acesso, né? E não por que aconteceu aquilo e o que acontece, né? O que causa. Mas um aluno que tem hipotonia muscular, geralmente isso aqui é associado a síndromes genéticas, tá? Quando um aluno tem algum diagnóstico relacionado a uma síndrome genética, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, tem outras síndromes raras, tá? Síndrome de Down, às vezes ele pode ter hipotonia muscular. E isso pode ser mais ou menos grave, tá bom? E às vezes, quando é muito grave, o aluno não consegue segurar no lápis com a firmeza que ele precisa para escrever. Ou às vezes ele cansa, o movimento cansa, ele precisa fazer uma força maior do que você faz para escrever com lápis, né? Eu, quando vou escrever com lápis, eu faço uma determinada força para escrever. E se eu tenho por exemplo, um diagnóstico de hipotonia muscular, talvez eu precise, dependendo do nível, eu precise fazer uma força muito maior para escrever, e isso é cansativo. Então, nós não queremos ir pelo caminho que cansa, né? Lembra? Tem o fim, a finalidade. A demonstração do conhecimento, o exercício do conhecimento, a validação do conhecimento, a prática do conhecimento. Essa é a finalidade. A finalidade. Qual é o meio? O meio é escrever com lápis ou escrever com outras coisas que não me cansam. Escrever com outras coisas que não me cansam. Escrever com outras coisas que são possíveis para mim quando eu tenho uma dificuldade motora. Escrever, demonstrar meu conhecimento com outras coisas quando a minha dificuldade é de comunicar. Demonstrar o meu conhecimento, praticar o meu aprendizado quando a minha dificuldade é escrita, da língua portuguesa mesmo. Por exemplo, quando um aluno surdo. Demonstrar o meu conhecimento quando a minha dificuldade é o registro visual. Quando eu sou uma pessoa cega, o registro visual é uma dificuldade para mim. Eu consigo registrar de outras formas.